Estamos de volta no nosso terceiro bloco do podcast Neves Talk e nós vamos agora conversar um pouco mais, né, com os nossos sempre alunos, Álvaro Lins e Anne Karenine. Eu quero saber de vocês como foi que vocês chegaram, né, como estudantes aqui no colégio. Foi uma decisão de vocês? Foi uma decisão dos familiares? Quero saber essa primeira impressão que vocês tiveram aqui do colégio. De minha parte, minha família é do interior, de uma cidade chamada Marizal, no interior do Rio Grande do Norte, mas no Neves a gente já tem algumas gerações que estudaram, certo? E aí minha família dizia assim, que quando a gente completava 11 anos, o presente da gente era vir para Natal. Tanto que meus primos vieram na frente e aí estudaram no Neves. Eu acho que terminou em 99, o prédio de 99, depois o outro terminou em 2003, enfim, teve uma sequência, só que o que terminou em 2003 era o que eu sempre tive muita proximidade, e aí ele queria muito que eu viesse estudar no Neves. E quando foi em 2011, eu fiz a prova aqui para entrar no colégio, enfim, passei, fiquei muito feliz e vim estudar aqui, né? Meus pais continuaram morando no interior, vim morar com meu primo. Enfim, eu moro muito perto da escola até hoje. E a minha trajetória, na verdade, é uma tentativa de continuar as gerações. E aí, hoje, meu primo é pai de duas meninas e as duas já estudam na escola. E eu lembro que quando eu soube que ele ia ser pai, eu ficava... E aí, você vai botar ela no Neves, tem que colocar. Não, eu moro muito longe. Eu disse, e daí? Eu vim de Marizal para estudar aqui, porque você não pode deixar ela, assim, morando na mesma cidade. E aí, hoje, elas estudam aqui, Maria Júlia e Maria Luísa, enfim... inspirada, acho que um pouquinho em Anne. Maria Luísa é da GR, faz parte da equipe de GR. Mas a minha história, assim, é mais por uma geracional. Minha família, como Marizal é uma cidade muito pequena, a gente sempre enxergava, na verdade, a oportunidade de estudar como uma forma de crescer na vida. Então, todos os meninos, aos 11 anos, o presente de aniversário era vir morar em Natal. Era um presente meio terror, assim, porque aos 11 morar sem os pais é meio complicado. Mas, enfim, acho que também estudar no Neves me ajudou muito, porque eu lembro de alguns professores que eu conversava. Um ainda está na escola, eu acho, que é o professor Fábio, de matemática. E eu lembro também da professora Gerclei, de português, que foram duas pessoas muito acolhedoras. Lembro que eu falava muito, que sentia muito saudade dos meus pais, e eles falavam assim, mas você agora tem escola, tem os seus colegas, seus amigos, os professores. E, basicamente, eu sempre passei mais tempo da minha vida escolar no Neves do que fora dele. Assim, eu ia para casa, dormia, no outro dia eu já estava aqui. Era uma imersão, né? Era. Álvaro, você consegue se lembrar, que você já veio um pouquinho mais velho, né? Uhum. Você consegue se lembrar qual foi a sua impressão mesmo ao entrar aqui no colégio? Consigo. Eu lembro, assim, foi chocante, porque eu vim de uma cidade muito pequena, então estudava em uma turma. Eu entrei no Neves e era, assim, uma cidade. Basicamente, eu não sabia por onde entrar, eu não sabia por onde sair. E aí meu primo veio comigo. E aí, quando eu entrei no prédio central, a minha primeira turma foi no primeiro andar, na sala vizinho ao SOESP. Minha sala era a primeira, mais próxima ao SOESP. E aí, quando eu cheguei, ele ficava olhando várias listas que tinham nas paredes, né? E eu não entendia. Até hoje é assim, a lista dos nomes dos estudantes que estão naquela turma. Pois eu não entendia muito bem, e aí eu simplesmente olhava para a lista e fazia, mas o que é isso? Ele disse, porque aqui são várias turmas, tem muitos estudantes. Aí eu, enfim, até acabei ficando na turma A, fiz muitos amigos. Lembro que no meu primeiro dia era engraçado porque, como é uma turma que estuda normalmente desde pequeno, quando chega alguém, aí eles ficam muito assim, meu Deus, quem será? Quais são as curiosidades? De onde veio? E aí, mas foi... Assim, eu me lembro que, apesar do estranhamento, o meu primeiro dia de aula foi muito acolhedor, porque eu lembro que um amigo e a mãe dele
perguntaram se eu precisava ir para casa, que eles me levaram, e eles nunca tinham me visto na vida, assim, nem a mãe dele e nem ele. E aí eles perguntaram se eu precisava ir para casa, eu falei que precisava fazer a matrícula no esporte, que aqui na escola eu fiz handebol, inclusive ganhei gernes e tudo. Ah, muito bem, muito E bem. aí a gente foi lá no ginásio, quem fez a matrícula foi Yuri, e depois eu fui para casa com eles. Assim, o Neves é uma casa, porque você simplesmente acolher uma pessoa que você nunca viu na vida e levar ela para casa, enfim, criar um vínculo no primeiro dia. Eu nunca esqueci dessa cena de estar com meu amigo e a mãe dele indo ao ginásio fazer a matrícula no esporte. Perfeito. Ah, emocionante sua história. Yane, e a sua história, né? Você já entrou aqui menor. Conta qual foi a sua impressão ao chegar aqui no colégio. Foi uma decisão sua? Foi uma decisão familiar, provavelmente? No meu caso, foi uma decisão familiar, realmente. A gente veio de Caicó e, assim, minha família é uma família católica. E de lá, mãe já queria que a gente estudasse numa escola católica, né? E já conhecendo o Educandário Santa Terezinha, já conhecendo a formação das Filhas do Amor Divino, ela já veio pra cá com essa intuição. E aí, assim como Álvaro, minha família toda do interior de Caicó, meus primos todos vieram pra cá estudar aqui. Acho que cerca de uns 8 primos meus vieram estudar aqui no Neves. 2 deles, eu lembro muito, quando eu tinha uns 6 anos, eles vieram fazer o ensino médio aqui. Acredito que eles terminaram o pré mais ou menos em 2004, 2005. E, assim, era interessante, porque eu era mais nova, mas eu sempre estava prestando atenção no que eles estavam fazendo. Eu sempre tinha essa curiosidade. Eu lembro muito de você com sua irmã. Ela é a irmã dela, que é mais ou menos da minha idade, né? A gente ali na pracinha. E Anne sempre do lado, né? Sempre envolvida de alguma forma ali. Eu sempre tive muito essa curiosidade. Minha irmã terminou o pré em 2009, aqui no Neves. A gente tem uma diferença de idade de 8 anos entre eu e ela, mas... Assim, eu sempre estava muito próxima dos amigos dela, eu sempre tinha curiosidade quando tinha semana de campanha, quando tinha esporte, né? A minha história na GR é muito engraçada, porque eu acompanhava a Cíntia, que é minha irmã, fazendo aeróbica. E aí eu ia para os treinos, eu ficava lá, eu começava a me alongar e eu fazia balé. E na época eu fazia, eu quero ir para ginástica aeróbica, quero ir para ginástica aeróbica. Aí o professor na época era Nildon, ele fez, pela sua idade não pode, você só pode a partir, se eu não me engano, era a partir dos 12 anos. E eu tinha 6 anos. Aí ele fez, você faz o seguinte, você vai pra GR e depois você vem pra aeróbica. Entrei na GR e nunca mais saí. Foi, assim, minha grande paixão. Né? Eu sempre estive muito empolgada com as coisas da minha irmã. E aí, quando eu entrei na GR, eu acredito que foi um grande marco, assim, na minha vida, na minha trajetória escolar. Porque, por meio da GR, eu consegui estar em outros ambientes também na escola. A GR sempre foi um esporte muito admirado aqui. Todo mundo chama para fazer alguma apresentação em algum evento. E onde você queria também muita disciplina, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu cresci muito e passei a admirar ainda mais a escola por meio do esporte. Acredito muito que essa questão de trabalhar em grupo, de lidar com outras pessoas, eu aprendi muito no esporte. A questão do comprometimento também. E aí, por meio da GR, eu já fui me engajando em outras coisas também. Eu quero que você fale do centro cívico. Você foi em mais de um centro cívico, Isso. né? Desde pequena tinha sempre essa vontade, né, de estar nas lideranças da escola. E aí eu fiz parte do primeiro colegiado, né, que antes era líder de sala. Eu fui líder de sala. Mudou para colegiado. Fiz parte do primeiro ano de colegiado. E aí, logo em seguida, eu fui convidada para participar do centro cívico. Eu tinha 13 anos, né? Ia fazer 13 anos, na realidade eu tinha 12. E aí eu ficava, meu Deus, eu sou muito nova. O pessoal tem muito mais maturidade e tudo mais. Mas era uma coisa que eu queria muito, sabe? Que eu participei da Via Sacra e eu tive muito contato com o pessoal que foi da gestão anterior, de 2012.
E aí, eu me via muito fazendo as atividades do centro cívico. Eu gostava da proatividade, eu gostava do engajamento. Então, foi uma coisa que sempre eu quis. E aí, quando veio o convite, eu acabei aceitando e fui da gestão do CC Humana 2013. E aí, em seguida, não achando pouco, também fui da gestão de 2016. 2016 você foi Como presidente? presidente, isso. Sim, sim. Eu também tive muitos amigos, né, que quiseram essa experiência. Inclusive, minha vice-presidente em 2016 era a Duda Marques, que hoje é professora aqui da escola. E, assim, a gente era muito junta, tanto pela GR, como estudávamos juntas. E a gente compartilhava muitas coisas, muitos sonhos juntas. E ela tinha muito essa vontade de ser centro cívico. E aí, conversando com outros colegas também, tinham essa vontade de... Eu brinco que, assim, a gente tem vontade de retribuir o tanto do que a escola faz pela gente, sabe? Com certeza. Então, eu acredito que é muito desse sentimento. E aí, elas me encorajaram muito para que eu fosse a presidente, para que todo mundo pudesse também viver juntos essa nova experiência, sabe? Então, foram 2 momentos muito diferentes da minha vida, em questão de maturidade e questão de aprendizado, mas foi essencial a vivência do Centro Cívico para mim. Eu acredito que formou muito da minha personalidade, formou muito da questão da minha visão de mundo, questão de ética, de responsabilidade e compromisso, sabe? Que bom. E eu queria saber justamente de vocês como esses projetos que vocês se envolveram aqui no colégio, Anne Centro Cívico, GR, Álvaro, recentemente até mesmo sendo CG do Encontrão, né, que ainda faz parte também, né, faz parte aqui do colégio. Como eles marcam a vida de vocês? Como é ser um estudante Neves sem estar assim fisicamente, presencialmente, porque uma vez Neves, sempre Neves, né? Sim. Então eu queria saber de vocês exatamente isso. Como é ser aluno, ser sempre Neves? Ai, assim, para mim, ser sempre Neves é um sentimento de gratidão imensa. Eu brinco até na faculdade que as minhas amigas, elas ficam comentando, né? Menina, já passou dessa fase, já viveu. Eu fico, gente, vocês não entendem. Vocês não entendem, Vocês verdade. não têm esse sentimento de quando você entra aqui na escola, você reconhece o funcionário, de você é sempre muito bem acolhido. As memórias de tudo que a gente já viveu aqui, eu acredito que é um sentimento de gratidão imensa e que sempre que eu volto aqui, vem as recordações, sabe? Então, para mim é uma felicidade sem igual. E para você, Álvaro? Eu costumo lembrar sempre de uma frase que na missa de espiritualização do meu pré, a gente, enfim, teve na sexta-feira, porque meu Enem foi o último Enem, que era um sábado e domingo. E aí eu lembro que o padre falou que ser Neves era ser sempre Neves. Era você levar esse sentimento para qualquer lugar do mundo. Não importava o quão longe você fosse, você sempre teria essa identidade. E assim, é engraçado que uma das coisas que mais formou o meu caráter, e eu afirmo assim com absoluta certeza, foi o handebol no Colégio das Neves. O fato de a gente ter um aprendizado com o Creminaldo, que era o professor da nossa época, que eu lembro que a gente não podia falar palavrão, a gente não podia comemorar zombando o outro, a gente sempre tinha que jogar com seriedade, porque a gente não necessariamente estava respeitando a nós mesmos, mas respeitando a escola, e, consequentemente, a gente acabava conhecendo o respeito aos outros, conosco. E eu lembro que, depois de terminar o pré aqui, a gente jogou alguns campeonatos e era muito engraçado ver ex-alunos de outras escolas comentando que os alunos do Colégio das Neves, eles só andam em bloquinho. É todo mundo junto, é todo mundo muito educado, todo mundo chega na hora, ninguém se atrasa. Então, acho que uma das coisas principais da minha vida foi a formação do meu caráter. A escola não me formou apenas como uma pessoa que tem um conhecimento científico, mas como um ser humano que consegue lidar com os problemas e enxergar que o mundo ele pode ser construído a partir de uma negociação.
Nós não precisamos eliminar o outro, nós não precisamos tirar o outro da nossa vida, mas nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. O Neves, por ser uma escola muito grande, tem gente de todos os lugares, você convive com muita gente de idades diferentes e você consegue amadurecer muitas vezes mais rápido que os outros lugares por esse lugar de vivência. Então, assim, é um sentimento que eu não consigo muito bem descrever. Além disso, dessa perspectiva do ser humano, ainda tem uma parte que todas as vezes que eu entro num prédio central é como se eu estivesse vivendo uma viagem no tempo. Eu sinto um cheiro diferente, é como se a própria cartografia do Neves ela fosse não necessariamente como um espaço físico, mas ela viesse como uma série de sentimentos do colégio. A emoção de encontrar um amigo, a emoção de viver um encontrão, a emoção da campanha de Centro Cívico, que era uma semana, não participei do Centro Cívico, mas estava ali junto com o Anne, né, todo também. Mundo se envolvia. É engraçado, estava falando com o Anne um dia desse, que eu lembro que a semana de campanha do Neves era uma coisa assim extraordinária. E ainda todos, e ainda é porque a gente perde a vivência, né? A gente não sabe muito bem como é que as coisas se alocaram, mas esse ano eu vim, viu? Eu vim ver a semana de campanha e aí eu falei, acho que quando eu comentei com a Anne, é uma coisa tão gigante que eu vejo que todas as outras escolas, todos os outros lugares se inspiram nisso. Aqui é uma referência. Isso aqui tem uma importância. As outras escolas são Grêmio Estudantil, né? Mas é Centro Cívico. Escola Madre Auxiliadora. E aí é uma referência porque todo mundo tem que se vestir como a roupa que o Neves se veste, a elegância que se tem, a maneira como se porta. Então, ser sempre Neves é, na verdade, um sentimento muito singular. Acho que a identidade que a gente constrói aqui é uma identidade ligada às coisas mais primitivas que a gente tem, que são os afetos. O carinho, o amor, enfim. É muito difícil explicar exatamente porque a gente só se prende a essa escola e a gente não consegue mais sair por causa dos afetos. E a gente não consegue explicar os afetos. A tentativa de explicar e racionalizar isso, a gente não chega. Precisa ser sempre Neves, exatamente, né? Precisa ser sempre Neves. Precisa viver, exatamente. Irmã, como a senhora fica, né, ao escutar os depoimentos desses sempre alunos? A senhora fica muito feliz? Eu fico deslumbrante de felicidade, porque aquilo que a gente gostaria que acontecesse é exatamente isso que eles estão trazendo, né? Anne eu conheço desde pequena, né? Álvaro eu conheço desde muito tempo, mas nunca tive muita proximidade com ele como eu tive com Anne, né? Uhum. E ouvir isso assim é como um acalanto, né, para os meus ouvidos, né? Música mesmo, né? E aí vem a lembrança, né? Outros sentimentos e outras memórias que eles sempre reportam nas suas falas, né, como o cheiro de jasmim do prédio central, como a sombra das mangueiras e como tantas outras coisas, né, que fazem parte da memória afetiva de tantos sempre alunos que passaram e passam por essa escola, né? Então, estou, inclusive, agora me lembrando do Leonardo Paletó, que está lá em Paris, né, acompanhando a equipe de GR, nas Olimpíadas, não é? Sim. E quando chegou lá, que ele viu que as cores da Olimpíada eram azul e rosa, né? Então ele mandou mensagem assim, transbordando de felicidade, porque na primeira Olimpíada que ele vai como chefe de delegação, as cores azul e rosa, que são as cores da escola do coração dele, são as cores da Olimpíada, né? Então o sempre aluno sempre faz essas conexões, essas referências, né? Então, isso é muito bom para a gente, viu? E tê-los aqui, e ouvir isso de vocês, com certeza eu passaria o resto do dia, né, ouvindo e não iria ficar cansada. Muito pelo contrário, só lisonjeada. Eu também. Realmente muito, muito emocionante tudo que vocês falaram aqui para a gente hoje. E para a gente encerrar, infelizmente nós vamos ter que encerrar devido ao tempo.
queria logo adiantar que foi um prazer, né, recebê-los, a irmã, a Álvaro, Anne, recebê-los aqui no estúdio da TV Neves. Inclusive, vocês viram aqui o nosso estúdio novo, está com cenário novo, né? A gente está com alguns programas aí também para esse segundo semestre. E eu queria, irmã, que a senhora deixasse uma mensagem para a nossa comunidade escolar, né? Uma mensagem também relacionada a esses 92 anos do colégio e para todos os nossos estudantes que estão hoje aqui na instituição. Eu queria dizer nesse momento que celebrar 92 anos, né, é muito importante. Quantas instituições e quantas empresas começam e não chegam aos 15? Né? E nós já chegamos aos 92. Mas não terá sentido os 92 anos se eles não tiverem continuidade. Né? Então, é por vocês, estudantes que hoje estão no Neves, que a gente trabalha todos os dias. A referência dos que por aqui passaram, tanto irmãs quanto profissionais, e principalmente os estudantes, é muito importante para nós, porque nos impulsiona a ser cada dia melhores. Mas é por vocês que nós trabalhamos todos os dias e pelos que virão. Perfeito, irmã. E Álvaro e Anne, que mensagem vocês gostariam de deixar para os estudantes que estão aqui? Eu queria, na verdade, dizer que aproveitem esse tempo. Enfim, apesar do Neves, a gente nunca sair dele, porque eu saí há 7 anos e estou aqui sempre. São momentos muito singulares na nossa vida, são momentos que a gente simplesmente se forma enquanto humano, a gente cria vínculos, a gente consegue efetivamente saber o que é melhor da vida a partir dessa escola. E dizer que eu espero também que o Colégio das Neves ele tenha vida longa, que a gente possa comemorar muitos outros aniversários, que a gente possa passar essa identidade para muitos outros alunos, que as pessoas continuem, enfim, se emocionando ao ver o prédio central com as luzes, ao ver a mangueira, a ficar na mangueira conversando. Enfim, espero que as pessoas valorizem a escola que a gente tem, que valorizem como um espaço educacional, mas também como um espaço onde você pode formar vínculos, enfim, e ter uma vida extremamente atravessada de afetos, né? São 92 anos, né, de impacto na vida de muitas pessoas e acredito que a escola tem muito ainda a contribuir na vida de muitos outros. Então, a mensagem que eu queria passar nesse ano de comemoração é especificamente para o pessoal que ainda tem a grande oportunidade de viver aqui diariamente, é que vivam intensamente essa fase da vida, aproveitem cada segundo, aproveitem cada espaço que é lugar nessa escola, que todo o acolhimento dos funcionários, todo o acolhimento que a escola propõe, e que sejam muitos anos ainda que a escola tenha para formar novas pessoas. Muito obrigada mais uma vez a presença de cada um aqui nesse episódio do nosso Neves Talk. Nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a presença de todos. Nos sigam nas nossas redes sociais. Deixem as suas sugestões dos próximos temas que a gente pode abordar aqui nos comentários. E é isso. A gente se vê no próximo episódio do Neves Talk. Obrigado e até lá.